e o que é o livro de Provérbios, seu assunto geral, específico aqui na palavra de Deus. Hoje vamos adentrar um pouco e já colhendo alguns princípios que são valiosos e importantes para nortear nossas vidas durante esse tempo da reclusão por causa do Covid-19. Provérbios de Salomão. Deixe-me dizer uma coisa que é importante lembrar, acho que eu já disse, mas deve reprisar. O livro de Provérbios não é um livro que está tratando de problemas que já aconteceram. Ou seja, para entender melhor, alguém teve um problema, um pecado, e esse livro está procurando ajudar, restaurar, resolver o problema. Não, não é isso. Pelo contrário, esse livro de Provérbios é prevenção. Até porque ele é escrito primeiro para jovens, não é verdade? Para dar aos jovens conhecimento e bom siso, né? Aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, o provérbio é escrito para jovens, também para alertar os simples e para o sábio. Ouça o sábio. Prudência também é para o sábio, o livro de Provérbios. E o instruído adquira habilidade, também para o instruído, para o sábio, para o instruído, para o simples. Simples aqui não é uma pessoa que é simples, assim, humilde. Não. Um simples, eu mostrei semana passada, que é aquela pessoa que é meio devagar para entender as coisas. É uma pessoa que é meia ingênua, vamos dizer assim. É meio bobão, meio bobaião. É para alertar. Acorda, rapaz! O livro de Provérbios está chamando para realidade, seu babaca. Seria isso mesmo, uma pessoa que é bem babaca, nosso linguajar corriqueiro, né? Mas o simples é essa pessoa, não é alguém que é humilde, não, que humilde é uma virtude. É uma virtude. A humildade é uma virtude. Bom, mas aqui a partir do capítulo número 1, eu vou ler o verso 4, eu vou dar 17 versos de Provérbios. Eu li o livro todo só olhando isso, procurando isso, né? Então, vou dar 17 provérbios que pode ser princípios a nortear nossa vida durante o Covid-19. E começo com o verso 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, duas coisas aqui. Prudência e bom juízo. Se a gente emprega isso na época, no tempo do Covid-19, não acha que vai ajudar? Não acha que isso vai muito nos ajudar? A prudência e o bom juízo irão nos ajudar nesse tempo de reclusão e de cuidados e cautelas acerca do Covid-19. Um exemplo, a pessoa está num ambiente superlotado, bem descuidado, sem máscara, sem nada. Conversa, ei fulano, como vai pegar na mão? Epa, faça isso não. É reclusão, isolamento. Então não pode você abraçar ninguém agora. Não pode você estar se aproximando das pessoas agora. Espere chegar o tempo certo. Passou o tempo, você também não tem aproveitado direito. Quer descontar agora, Não é o momento certo. Bom, seja prudente, tenha um bom juízo. Jesus disse, certa vez, sede prudentes como as pombas. Está lá no Sermão do Monte, né? Mateus 5. Sede prudentes como as pombas. Discípulos, desculpa, capítulo 10. Sede prudentes como as pombas, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Simples ali não é de tolice, não. Ali é de simplicidade mesmo, o que Jesus disse lá. Mas a prudência permanece. Prudentes como a serpente. Então, muita prudência nesse tempo de Covid-19. Chega alguém perto de você, falando com você, tenha cuidado para não se aproximar muito, porque o bafo que vem da boca, né, a saliva que vem, pode te atingir. Então, não seja bobo, não. Fica de alerta. O maior problema desse tempo é a pessoa descuidada, que pode, então,
facilmente contrair um problema sem estar desejando, mas está, ao mesmo tempo, parecendo estar desejando. Mostrando a prudência e o bom juízo. O bom siso é o bom juízo. Amém? Segunda passagem é Provérbios 1:25. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não prestes a minha repreensão. Dos versos de 1 a 9 tem a introdução. Mas aqui agora a sabedoria fala. E a sabedoria aqui, gente, é a sabedoria de Deus. Ela fala. A sabedoria falando, diz que ela estendeu a mão, ela clamou, ela procurou ajudar, mas as pessoas não quiseram. Os insensatos não quiseram. Então chegará o tempo em que vai clamar e não será ouvido. Não, agora não. Passou do tempo, vai dizer. Vocês rejeitaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Nesse tempo, aplicando para nós agora, tem princípios, conselhos prudentes e sábios da área da saúde. Tem ou não tem? Tem conselhos prudentes e seguros da área da saúde. Se você não prestar atenção, vai chegar o momento que você vai se arrepender e isso se encaixará em você. Rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, porque está o alerta dado, o esclarecimento dado pela Organização Mundial de Saúde, através das pessoas entendidas, que sabem mais do que eu e você, alertando pessoas que estão nem aí na simplicidade. Acorda, alerta, é uma realidade. Santa Cruz está aumentando o número de pessoas contaminadas. Já teve um óbito. Não queira ser o próximo. Ei, não queira ser o próximo. Deus abençoe, te livre, te guarde. Amém. Vamos para a terceira passagem. Provérbios 1:32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, mas o que me der ouvidos habitará seguro e tranquilo e sem temor do mal. Aqui Deus falando na sua sabedoria, nossa relação com Ele. Estou aplicando aqui, porque disse lá que os nécios vão morrer por causa do desvio e também pela compreensão que tem, que acham que estão bem demais, né? Os nécios, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Há pessoas que dizem, não, isso não é verdade não, isso aí é um negócio que surgiu, inventado lá na China, então é uma guerra que está acontecendo. Gente, acorda para a realidade. Os dados dos que são mortos estão aí, e os contaminados também. Não brinque com a realidade. Os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos a impressão de bem-estar. Como é que vai? Tudo bem, está bem mesmo ou só impressão? Provérbios 1:32. Você está bem mesmo, é só impressão. Provérbios 10:21. Vamos lá. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. O senso é aquilo que diz lá no capítulo 1, para dar aos jovens juízo, bom siso, juízo. Esse bom senso aqui. Os lábios do justo vão apacentar a muito. Você, aqui falando de encaminhar para o caminho de Deus. Mas se a pessoa morreu, você não pode mais encaminhar, então alerta ela, cuidado meu amigo, não entre nos ambientes comerciais sem a máscara, isso pode prejudicar os outros, não estou falando nem mais de você, você está cuidando mesmo, olha para todos, para o seu próximo como a ti mesmo, então tenha cuidado a si mesmo e então cuide dos outros. Os lábios do justo apacentam a muitos. Você pode ser influência positiva para muitas pessoas.
Do contrário, você é levado também pela enxurrada. Os tolos morrem por falta de bom senso. Vamos usar o bom senso. Mais uma passagem, Provérbios 10:30. Provérbios 10:30. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Eu quis deixar essa passagem aqui, propositalmente, façamos nossa parte como estamos orientando, mas isso não nos abala. Ei, pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É verdade, é verdade. O justo jamais será abalado, nem com situações adversas da Covid-19. O justo não será abalado. Ele tem precaução, ele tem cuidado, mas ele não será abalado. A palavra o está dizendo. Provérbios capítulo 12, verso 15. Vamos avançar. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Ei, o insensato não quer saber de orientações, não. Não, eu acho, eu penso, eu não vejo nada demais. Ei, o caminho do insensato aos seus próprios olhos é reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E qual é um conselho que aqui está falando dos conselhos de Deus, é claro. Mas qual é o conselho que tem hoje para prevenção na área da saúde? Conselhos competentes, não é exatamente da Organização Mundial de Saúde e das autoridades da área de saúde. O sábio vai dar ouvidos aos conselhos. O insensato, aos seus próprios olhos, na sua ótica, tem nada errado, está tudo bem, nem sequer existe o problema. Olha, tenha cuidado, meus prezados ouvintes, a coisa é séria. Vamos para o capítulo 16, isso aqui é importante, 16:1 de Provérbios. Tudo é importante, mas tem... Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Gente, o Covid-19, a pandemia, desmanchou muitos planos, não foi? Muitos planos foram desfeitos, não digo que frustrados, mas foi desmarcado, remarcado ou adiado indefinidamente. Eu mesmo estava com uma viagem para Brasília, estava com a passagem, o voo comprado já. Não sei quando dá para ir agora, tem que esperar. Quando der certo eu vou. Deus sabe quando é. Mas por enquanto, espera, confia no Senhor, aceita seus planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem de onde? Vem do Senhor. Quantos planos você conhece que foram desmanchados, né? Alguém ia se casar, teve que adiar, não foi verdade? Não é verdade? Alguém estava com um casamento marcado, já não dá mais para fazer uma festa de casamento, né? Alguém estava com uma situação, teve que deixar para depois. Nossas programações foram interrompidas. Deus sabe por quê. Eu não sei de nada, mas Deus sabe por quê. Eu só posso dizer, Ele é soberano, Ele dirige o caminho. De bom grado e boa vontade, submetamos-nos à vontade soberana do nosso eterno Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus será glorificado em meio a essa pandemia. O que, pastor Soares? Sim, Senhor. Até na morte de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. E foi. Amém? Deus seja louvado.
Deus foi glorificado na pandemia não, na lepra de Jó, né? Na lepra de Jó, no problema, na doença de Jó, na situação que ele teve, que foi câncer mesmo ali, mas Deus foi glorificado e Jó foi recuperado e o nome do Senhor foi exaltado, amém? Bom, vamos para mais uma passagem, Provérbios, nesse contexto ainda, veja o verso 9, nesse contexto dos planos, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, amém? 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos para o capítulo 17, vai ser fácil você lembrar agora, esse sabe por quê? É 17, 17, Provérbios. Princípios a serem aplicados para o período de pandemia, o Covid-19, essa época de reclusão. 17 em Provérbios. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Você está entendendo alguma coisa aqui? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O que tem a ver isso com o Covid-19? Ah, quantas pessoas vão se conhecer nesse momento, via as redes sociais, ou talvez alguém se aproximou para dar uma palavra de alento, de ânimo, um conforto, um consolo, ou talvez uma ajuda humanitária, suprindo uma necessidade. Aqui tem um comentário, eu vou depois ler os comentários. Eu vou tomar minha água aqui, está quase secando minha cateba, né? Mas dá para ir lubrificando com ela aqui. A cateba é bem grande, gente. Bom, você sabe que através de uma situação dessa, pessoas se tornaram mais humanas. É ou não é, irmão? Pessoas ficaram mais sensíveis, mais flexíveis, olhando talvez de um ângulo diferente para outra pessoa que talvez nem sequer conhecesse. E é na angústia que se faz o irmão. E agora que se olha mesmo, em todo o tempo ama o amigo. Nesse momento, irmãos, é que se sabe quem é que ama a Deus e ama a você. É nesse momento. Quem ama o Senhor e ama os irmãos. É nesse momento. Quando está tudo na igreja cantando, tão cego eu andei, e às vezes ainda continua bem cego ainda, mas na realidade é nesse tempo, a distância, que se sabe Deus, que é uma obra do Jesus é o amigo mais chegado do que um irmão. Foi Provérbios 17. Provérbios 23, vamos lá, Provérbios 23, verso 7, o que tem a ver? Eu vou ler, porque como imagina em sua alma, assim ele é, ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que tem a ver isso com o Covid-19? O que tem a ver isso com o período de reclusão? Tem a ver sim. Você está com a mente norteada de notícias na televisão, de desmantelo, de doença, de tanta coisa ruim, tá? Nas redes sociais você abre, tem tanta coisa, bota mais ainda. Eu sou cauteloso nisso, não vivo olhando tudo não, vendo tudo não. Eu não vivo acompanhando tudo isso não. Não dá para ficar olhando tudo isso. A pessoa tende a ser, escute, conselho prudente aqui de Provérbios. A pessoa tende a ser mentalizando. A pessoa tende a ser. Por isso a importância de meditar na palavra de Deus,
de colocar coisas saudáveis e puras, limpas na tua mente. Algumas coisas mais só para informação e descartar, mas aquilo que permanece é diferente. Como imagina a sua alma, assim ele é. Aqui fala sobre o insensato, sobre o ímpio. Mas você não é assim. Então, não deixe as enxurradas de notícias ruins afetar e arruinar a sua vida. Ouça só o necessário. Tenha cuidado. Vamos para 24. Provérbios 24 é o próximo capítulo. Verso 10. Ei, irmã Geralda. Bom dia. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha aí. É difícil, né? Ser forte, irmão. Ser forte, irmão. No dia da dificuldade, no dia da angústia, mas seja forte, firma-te no Senhor, confie no Senhor Jesus. Nesse tempo de reclusão e do Covid-19, o Senhor não está contaminado, o Senhor não está afetado, sua mão não está encolhida, seus olhos não estão afetados, sua audição está perfeita, ele escuta a oração, ele nos vê, ele estende a mão a nosso favor, amém? Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, quanto? 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Muito bem. Provérbios 24:11. Relacione você mesmo esse texto aí, olha aí. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Usamos esse texto aqui no evangelismo, não é? Mas nesse tempo tem alguma coisa a ver? Você pode alertar e procurar salvar alguém que está indo para se contaminar, está nem vendo um perigo. Alerta essa pessoa, está sendo levado para ser morto, está cambaleando. Então, livra é um princípio para nós aqui. Provérbios 25:17. Amém? Não sejas frequente na casa do teu próximo. Ei, não fique lá, ei, vim aqui fazer uma visita, te abraçar, ei, estava com saudade de te abraçar. Venha não vá lá em casa agora não. Eu também não vou na tua não. Passo na frente, ligo para você, presta alguma coisa, estou à disposição. Mas não dá agora para chegar lá, sei lá como é que eu estou, chegar na tua casa, né? Sei lá como é que eu estou, e sei lá como é que você está também. Alguém entra na tua casa, pode levar um problema grande para você, né? Se a pessoa está com uma imunidade boa, ela pode ter um problema desse, nem saber, mas para quantas pessoas ela vai passar? Vai passar, então tem que ter cuidado, gente, tem que ter cuidado. Não seja frequente na casa do teu próximo. Eu quero um conselho, e o conselho era aqui, qual era? Olha aqui o resultado. Para que não se enfade de ti e te aborreça. Quando vai demais na casa da pessoa, a pessoa não fica meio assim, já vem de novo, né? Já vem de novo, já vem de novo. Pois é, Provérbios 25:17.
Não sejas frequente na casa do teu próximo. Nesse período, aplique esse princípio. Não fique na casa dos irmãos. Tem irmãos que estão doentes, não vá lá não, por caridade. Não vá lá não. Ore por ele, ajude-o por ele ou por ela, mas não vá lá não. Porque se for, tem que ter muito protegido no momento muito certo. Tem gente que não tem cuidado, qualquer hora quer entrar em todo lugar, não dá certo, não dá certo. Vamos ter cuidado. Vamos prosseguir, que o tempo está passando. Princípios bíblicos e provérbios aplicáveis ao período do Covid-19, a essa época de reclusão. Provérbios 26, 12. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que para ele. A gente citou lá atrás, Provérbios 16, aqueles que são sábios aos próprios olhos, confia no seu entendimento, sua compreensão. Aqui diz que há mais esperança para um insensato do que para essa pessoa. Que a cabeça dura é quem está certo, é cabeça dura, não tem ninguém certo, é só ele está certo. Isso é muito perigoso. Começa a analisar o cenário ao redor, que algo pode estar muito errado contigo quando isso acontecer. Provérbio 29, alerte, alerte e alerte, mas a pessoa tem que responder por conta própria a Deus e à sociedade. Provérbio 29, 1. Olha aqui o perigo. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, a cabeça dura, é jumento mesmo, né? A palavra será essa, cabeça dura como jumento. Jumento quando vai para uma direção, eu digo que eu já andei em jumento, em burro, em cavalo, né? E andando num burro uma vez, o burro entrou num campo de futebol, pô, jogando bola, entrou lá no meio, foi um trabalho para tirar, né? Foi um trabalho para tirar, né? Burro quando empaca vai para um lado, então tem gente que é assim. Mas o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbio 29, 1. É um alerta, não é? Grande alerta. Acabei minha água. Dá tempo assim, pô, mas dá, tá terminando já também? Valeu. Então, vamos para o próximo verso, que é o verso de número, o capítulo 31. Atenção agora, as irmãs aí, as irmãs especialmente. Provérbios 31. Esse é o capítulo da mulher virtuosa. O que tem a ver com Covid-19? Provérbios 31. Olha, a partir do verso 10 de Provérbio 31 até o verso 31, até o final, isso aqui é um acróstico com o alfabeto hebraico. É colocado letras do alfabeto hebraico e um acróstico para as mulheres. Salomão deixou aqui escrito no livro de Provérbios. No capítulo 31, palavras do rei Lemuel, então, mas do conteúdo todo de Salomão aqui, estou falando do livro todo, né? Então aqui está falando sobre as mulheres, e é um acróstico sobre as mulheres, e eu vou ler apenas do verso de número 24 em diante, ok? Provérbios 31, 24 até o 25. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao seu dia de amanhã, não tem preocupações. Estou tranquila demais, é isso que faz. É Marta, é? Não, é Maria, né? É Maria. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela ensina outros, né? Atende o bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Olha,
essa mulher aqui o verso 19, estenda as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido a estima entre os juízes, é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da cidade. Ela faz roupa assim, vai, 19 até o 27 que eu li. Essa mulher é uma costureira fina. Essa mulher trabalha no lar e trabalha como microempreendedora. O cobertor, a lã e o linho na sua casa. O que tem a ver isso com o tempo do coronavírus? Cadê as máscaras? São as irmãs que fazem. Eu tenho umas 10 máscaras que a irmã Filomena fez. E teve outra irmã que ainda me deu mais máscaras. Minha irmã também deu uma, a outra irmã também me deu outra. Eu tenho umas 12 máscaras.